Então, gente, boa noite. O John Milton, que vai falar conosco hoje nesse snapshot, ele é professor titular da Universidade de São Paulo, a USP, em estudos da tradução. Não sei se vocês lembram do SIMB, né? O Simpósio de Interpretação, esse que aconteceu lá na USP, muito com as mãos do John por trás. Eu me lembro bem daquele evento. O John ajudou a estabelecer o programa de pós-graduação em estudos da tradução, lá na universidade onde ele trabalha, e foi coordenador desse programa de 2012 a 2016. Seu principal interesse, na verdade, é a teoria, a história, a sociologia e a política da tradução, incluindo, né, John, também interpretação embaixo desse guarda-chuva grande que é a tradução. Ele publicou O Poder da Tradução, em 93, que foi até já reeditado, O Clube do Livro e a Tradução, em 2002, e Um País se faz com tradutores e traduções, a importância da tradução e da adaptação na obra de Monteiro Lobato. Além disso, em 2019, fora do Brasil, ele organizou com o Paul Bandiat, por exemplo, Agents of Translation, publicado pela John Benjamins em 2009, e Tradition, Tension and Translation in Turkey, com outros autores em 2015. Eu não vou ler os nomes porque são em turco e eu não sei pronunciar. Ele também publicou vários artigos em revistas acadêmicas no Brasil e fora do Brasil, como na Target e na The Translator, além de traduzir poesia para o inglês. Já é um brasileiro, mas um brasileiro quase um brasileiro, né, John? Juntou com a Marilise Bertin para adaptar o Hamlet em 2005, Romeu e Julieta em 2006, Otelo em 2008 e recentemente em 2022 ele publicou essa obra na qual ele vai focar hoje quando ele falar, que se chama Fotografias de Intérpretes em Busca de Vidas Perdidas, publicado pela Léxicos. E que eu já adquiri e posso dizer que é bastante interessante mesmo. Mas agora eu passo a palavra ao John, sem mais delongas. Sim, se você puder partilhar a sua apresentação, John, por favor. Sim. Ok, muito obrigado a Cristiano, a Ike, e infelizmente a gente testou 20 microfones, todos ruins, todos quebrados, então desculpe se a qualidade não é tão boa. Ok, eu vou tentar deixar alguns minutinhos para perguntas. Depois Miriam, da editora Léxicos, vai falar um pouco mais sobre o livro. Ok, share screen. Okay. Estamos vendo bem, está ótimo. Está tudo certo, sim. Ok, eu vou bastante rápido e tenho pouco tempo e muito material. Fotografias de intérpretes em busca de vidas perdidas. E vamos ver aqui o livro. Miriam vai falar sobre o livro depois. Vamos ver alguns elementos da fotografia primeiro. A fotografia como composição artística, na qual podemos detectar uma certa gramática de composição. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. A fotografia captura um momento no tempo, conforme John Berger, fixando a aparência do acontecimento, destacando o instante, trazendo-o para fora do tempo. As fotografias são sempre evocativas, capturando a história, ou a visão momentânea de um indivíduo, como uma borboleta, aprisionando a realidade. Susan Sontag escreveu um livro importante sobre fotografia. São como registros históricos, substituindo a memória, mostrando costumes e hábitos do passado. As fotografias mostram as relações interculturais, as maneiras pelas quais uma sociedade olha para si mesma e para os outros. As fotografias podem nos mostrar as relações entre as pessoas. Intérprete, ou a intérprete, aqueles que ele e ela estão interpretando. As fotografias podem nos contar sobre a profissão do intérprete, do tradutor, seu status, diferentes formas de tradução e interpretação. Uma fotografia vai usar vários sistemas semióticos, cada um sendo uma construção
social, a linguagem das roupas, expressões faciais, gestos corporais, modos sociais, enquadramento fotográfico, traços históricos. E o velho clichê, uma fotografia vale 1000 palavras. Uma fotografia é um estudo, studium, conforme Roland Barthes, de um tema, às vezes, com algum elemento estranho, contraditório, desconcertante, que Barthes chama punctum, puncture. Aqui um livro muito importante, Framing the Interpreter, um livro que forma uma certa base do meu estudo. E primeiro intérprete que a gente vai ver, Arnaud Vissier, um sinólogo e diplomata francês. O primeiro aqui, o que eles estão olhando? Aqui o velho intérprete diplomático sempre usava fraque e cartola. Aqui, o que estão olhando? Esse aqui, o monoplan Blériot. Aqui o piloto, Alfred Leblanc, um as. Estamos perto de Paris, em maio de 1910. O príncipe Zaital, o tio do último imperador Pio I, acabou de chegar do funeral de Eduardo VIII. E estão na Europa para aprender sobre coisas militares. Arnaud Vissier, nosso intérprete no meio, com cartola e fraque, é professor, eu falo diplomata e também professor na École de Langue Oriental. Eles estão observando o avião voando. Parecem muito impressionados. Em 1910, é bem possível que foi a primeira vez que alguns deles viram um avião voando. Aqui, Zaital, que sobreviveu até para o governo comunista. E aqui vemos chuchotage, um tipo de fotografia, posicionamento clássico da chuchotage. Podemos ver Vissier, o intérprete, interpretando entre francês e chinês. E quem está aqui? O próprio Louis Blériot, o primeiro piloto para atravessar o Canal da Mancha. E depois, um ano depois, ele tornou-se consultor para o governo francês sobre aviação. Segundo fotógrafo aqui é o que eu chamo de compartilhando uma piada. Vemos aqui um fotógrafo que tem muitos elementos aqui, que a gente vai ver esses elementos gramaticais da fotografia. O que aconteceu? O piloto, Alfred Leblanc, acabou de fazer um voo de 10 minutos e todos parecem compartilhando uma piada. Obviamente, muito bem traduzido por Vissier, que também está rindo. Podemos ver a participação do intérprete aqui, nada do intérprete silente, nada do intérprete fora da fotografia. O intérprete diplomático faz um papel central. Zaital está sorridente, mas não rindo, muito interessado. O que podemos ver? Um estudo das relações harmoniosas entre a França e a China. A China vai entrar no mundo da aviação, vai treinar pilotos e vai montar sua própria força aérea. E o ZTL vai ser o primeiro chinês a obter licença de voar. E em 1912, 2 anos depois, as primeiras vendas para a China da França, uma escola de aviação na China. O punctum, esse elemento contraditório, esquisito, esse menino de chapéu coco, o que ele está olhando? O que tem no chão? Moeda, dinheiro, o que está olhando? E podemos ver outras coisas.
Por exemplo, todos os chapéus na foto. Naquela época, de fato, até os anos 60, 50 do século passado, homem sai de casa sem chapéu era quase considerado nu. Roupas, chapéus, eu posso falar das teorias de Irving Goffman, sociólogo norte-americano, o conceito da performance, da teatralidade, da vida diária. Sempre fazemos um papel, em qualquer tipo de companhia, fazemos papéis diferentes, e nossa roupa, e nosso figurino para nosso teatro. Podemos analisar outra figura, desculpe, no lado esquerdo, Henri Deutsch de la Meurthe, um empresário, um mecenas, rei de petróleo. Já falei de Alfred Leblanc, temos outros engenheiros no meio, aquele alto magro, os dois altos e magros de chapéu coco, e também ao lado direito, o empresário, engenheiro Edouard Surcouf. Sempre, e o evento foi organizado, era o Clube de France e l'Automobile Clube de France, sempre uma ligação nos primórdios da aviação entre automóvel e avião. Podemos analisar de uma outra maneira nossa gramática da foto. O grupo central, centrado no intérprete Vissier e no Prince Saital, onde o mecenas lado esquerdo diferente. Ele tem muito dinheiro, não precisa ele não precisa entrar no grupo, ele não precisa lisonjear os visitantes. E o menino estranho olhando uma coisa que não parece muito interessado no grupo central. Podemos ver os vectores. Todo mundo olhando para Prince Saital, menos o menino que está olhando para o chão, e o engenheiro Capferé no meio, que está olhando para a câmara. Ainda muitas pessoas, em 1910, ainda, embora tivesse câmaras por todas as partes, ainda para algumas pessoas era um tipo de novidade. Podemos ver os chapéus, os vários tipos de chapéu, conforme classe social e o papel. Os cartolas, chapéu coco, os bonés, o fedora que o milionário, bilionário, Deutsch de la Meurthe está usando, e os vários chapéus chineses. É uma fotografia muito rica. Estamos vendo muitas coisas dentro da foto. Concorrência entre fabricantes de aviões, começos da aviação, relações sino-francesas, uso de chapéus, roupa, expressões faciais, as próprias vidas de Blériot, Deutsch de la Meurthe, Leblanc, Bissier, Saital, etc. Estamos nos últimos dias do Império Qing. As tentativas de fazer negócios com a China e tudo no centro de tudo, a interpretação chuchotada. Vamos última foto dessa parte. Todo mundo fala que o intérprete nunca deve sair no centro da foto. Muitas vezes é cortado, nada aqui. O intérprete bem no centro, fazendo um pose elegante. Parece que esse tipo de intérprete diplomático agora não existe, que os vários governos têm seus departamentos de interpretação. Próxima foto totalmente diferente. Vamos para uma cena totalmente diferente. Um aperto de mão. Aqui temos o intérprete Uvaldo Gomes, do SPE, que era o FUNAI, antes do FUNAI tinha SPE, Serviço de Proteção ao Índio.
O intérprete Uvaldo Gomes está procurando conversar com um menino Chavante em 1949. Parece uma cena de certa amizade. A parte de mão tem um indígena. Bom, eu vou usar, às vezes vou falar a palavra índio, embora isso aqui não é aceitável hoje em dia. E no fundo temos outro moço e parece que é aperto de mão de várias mãos. E o corte, dá para ver que o corte é essa foto. Né? O corte, o começo, que totalmente muda o tom da fotografia. O novo, quem ele poderia ser pai, tio, parente do menino, e ele está fazendo o quê? Ele está olhando para a infinidade, e se vemos os vetores, vemos o intérprete olhando para o menino, e que essas coisas estranhas que estão usando no pênis? Com essa nova foto, com o índio lado direito na frente, temos uma situação tensa. Os membros da expedição anterior, 3 anos antes, foram mortos pelos Cervantes. Podemos pensar no símbolo do aperto de mão, importante em muitas sociedades ocidentais. Certos países na Europa, se aperta a mão de todo mundo com quem se encontra, acho que está voltando depois da Covid. E temos esse aperto de mão no meio, dá para ver a distância, não é aperto de mão próximo. Se aproxima, pode ter uma faca, alguma coisa. E essa figura ambígua, ele pode ser perante porque ele não está envolvido na conversa. Porque ele não participa. Ele está de guarda caso alguma coisa aconteça. Está desconfiado do fotógrafo. Sempre no mundo ocidental começamos a olhar da esquerda para a direita. Assim, o menino domina a foto. Ele está recebendo parece que está recebendo um tipo de homenagem do Uvaldo Gomes. Até podia dizer que há um símbolo cristão. Ok, não vamos ter tempo para ler isso, mas esse é o tipo de protetor do pênis. O Chavante, acho que ainda tem que usar esse tipo de estojo. Tem que usar isso aqui sempre. Sem o estojo, eles se consideram nus. Vamos para outra foto, outra foto um pouco desconcertante. Outra foto, tema um pouco semelhante. Outro grupo indígena. Essa foto muito linda da fotografia profissional carioca Ricardo Belial. Dá para ver, vou deixar um segundo aqui e vamos voltar a essa foto. Falei Ricardo Belial, 96, o antropólogo Sidney Possuelo, o primeiro contato com o grupo Corubo. O intérprete é de um grupo semelhante, Metis, uma língua relacionada. Podemos ver muito bem o simbolismo, as cores da natureza, verde e marrom. As crianças que parecem saudáveis, fertilidade. O próprio antropólogo que está de joelhos. De novo, homenagem tipo cristão à Virgem Maria, com Nene Jesus. Podemos ver a fertilidade, saúde. Alô? Muitos braços, conexão, integração. Eu mencionei os cores. É um estudo, usando o bar, do contato harmonioso entre o antropólogo branco, o intérprete, os indígenas, que parecem ser respeitados e admirados.
as cabeças, as mãos. E aqui, todos centrados, vetores centrados no menino, menino, na criança, no menino. Oh, quem colocou ele aqui? Alguém colocou ele aqui, não sei quem, mas dá para ver as mãos de novo, simbolismo das mãos. Esta foto bastante famosa, mão e braço. As mãos, os vários tipos, mãos de trabalho. E, claro que Michelangelo também. O simbolismo das mãos. E prestando homenagem ao bebê Jesus, Jacopo Bassano. Mas essa foto que a gente viu do Kurubu tem problemas, vocês ouviram, claro que todo mundo leu sobre Yanomami, houve certos problemas não exatamente iguais, mas problemas de saúde em Kurubu. E aqui, Kurubu chama índios caceteiros, matando 3 adultos e raptando crianças de outro grupo aqui. Aqui, o satanista Sidney Pozuelo, podemos ver isso aqui. E o mesmo grupo chamado índios caceteiros, matando índios indígenas de um grupo semelhante, de um grupo da vizinhança a caceteiros. Ok. Outra foto aqui, a próxima aqui, que eu chamo como interessante ser intérprete. Não John, sei se só alguém lembrando, está... John, desculpa te interromper, lembrando que agora você só tem mais 10 minutinhos, tá? Se você Sim, quiser deixar tempo para sim. perguntas. Vamos ver, sim. Vamos ver, eu vou pular. Vamos ver essa foto aqui, que é a própria foto que estava no site da Alumni. Não sei se alguém que está aqui estava dentro da cabine. Nenhum dos O que é essa presentes, foto? mas Isso aqui talvez seja foi... algo do Fórum Social ou Isso aqui é o Rio Mais Rio Summit de 20. 2012. Eu Intérpretes da reconheço o Eri ali. Acho que o Eri está ali. Ok, E a Viviana. então, esse tipo de snapshot ficou no site da Alumni um tempo, da PIC um tempo, e parece que está, não sei, está mostrando o glamour de ser intérprete. Vai ter contato com esses indígenas pintados. Mas, quem são? O índio do meio é muito conhecido. Ele é Megaron, o genro e a intérprete de Raoni. E vamos ver duas posições muito diferentes. Aqui estão assistindo, aqui parece que estão decorando. Tudo pintado, tudo bonitinho. Oh, como é interessante ser intérprete. Vai ter que interpretar nesse tipo de situação com toda essa gente colorida pintada. Muito diferente a foto que eu acabei de mostrar de Ricardo Bellier. Porque Raoni, sendo interpretado por Megaron, parece que Megaron sempre acrescentava coisas. Depois de Raoni falar, o Megaron falou que meu genro falou isso, falo isso, falo aquilo, e eu penso isso. Parece que isso é o sistema de interpretação dele. E vou terminar rapidamente aqui, vou tentar fazer em 3 minutos, 4 minutos, de Richard Nixon sendo interpretado pelo militar Coronel Vernon Walters, aqui. Onde que estamos? Ele está interessante para quem é intérprete.
está interpretando totalmente de memória, não está usando qualquer tipo de anotação. Parece que ele tinha uma memória fantástica, mas nunca usou qualquer tipo de anotação. Ele até foi criticado. Então, estamos aqui no Goodwill Tour. Interessante, no Goodwill Tour tem um militar. Onde que eles estão? Estão em Caracas. Mas por que o uniforme de Walters está tão amassado? Pouco tempo atrás, eles chegaram no aeroporto de Caracas, os estudantes, o pessoal protestante, jovem protestante, estavam cuspindo em cima dos dois. Aqui, a cena quando o limousine estava chegando, aqui quebraram e Walters e Nixon conseguiram escapar. Aqui estão aqui. Interessante ver tudo isso na internet. E explicação. Essa foto foi tirada logo depois do que o carro deles foi atacado e quebrado. E parece que foi o mais próximo que qualquer presidente e vice-presidente norte-americano chegou a perder a vida fora dos Estados Unidos. Havia uma chance, pois que felizmente conseguiram conseguiram chegar na embaixada. Podemos ver, podemos entender agora as fotos. O fato que o uniforme está amassado e o que Nixon está pensando aqui? Com certeza o fato que ele quase morreu 1 hora atrás, quando o motocarro foi atacado pelos pessoal que estavam protestando. E, finalmente, Punishing an Interpreter. Não sei se vocês conhecem, isso aqui não é foto, mas, não sei, um intérprete bastante conhecido, que era meu aluno, chegou, ele tinha problemas no joelho, nunca falou o que era, acho que foi esse. A large piece of bamboo cane is placed behind his knees. This is trampled upon by 2 men, one standing on each end, who convey more or less pain as they approach to or recede from his person. A punishment decreed against interpreters detected of willful misinterpretation. Então, se dia um de seus colegas chega com problema na perna, no joelho, vocês vão saber o que aconteceu. Acho que temos 2 minutos para comentário, pergunta. E se não, vamos passar para... Acho que vou passar a palavra para Miriam. Temos algum comentário, pergunta? Parece que tudo foi muito rápido, mas parece que há uma possibilidade de outra palestra em abril. Isso, John. Fica tranquilo que a gente vai ter tempo de aprofundar. Foi muito rápido, mas foi muito interessante. Tem muita informação. É uma maneira muito bacana e muito instrutiva e reflexiva de se olhar para a atuação dos intérpretes dentro de contextos que vão muito além da interpretação. Então, é bem bacana como essas fotografias, ainda que sejam recortes de uma realidade, você deixou bem claro como elas precisam ser acompanhadas de contexto para serem compreendidas. Esse trabalho deixa bem claro o quanto, muitas vezes, um trabalho de interpretação que parece ser feito isoladamente, ele não ele está dentro de todo esse contexto que a foto elucida em partes, mas que ainda assim precisa ser complementada e informada por outros elementos que estão fora da foto, onde aparece o intérprete. E isso é muito bom para a nossa reflexão como intérpretes, mas também para uma reflexão do público em geral, que não conhece a interpretação e que, de repente, a partir desse trabalho pode imaginar
um pouquinho do que é estar naquela situação, né? Tentando fazer aquele trabalho da melhor forma possível. Ainda que o uniforme esteja amassado, que você quase tenha perdido a vida e assim por diante. Ou que haja tensão no encontro de uma tribo não contactada e etc. Então, claro, muito bacana. Correndo, eu deixei de falar que Vernon Walters, aquele militar intérprete, foi o norte-americano que fez todos os contatos entre o governo americano e os militares no Brasil em 64. Quando ele foi adido militar aqui no Brasil. Então, bem legal. posição central. Alguém teria uma pergunta? Eu só fiquei em dúvida se eu entendi direito que o seu ex-aluno foi punido daquela forma, com aquele bambu mesmo atrás dos joelhos, ou se aquilo foi só uma alusão a uma punição que era aplicada antigamente. Não sei se quem, você sabe que não posso falar quem é. Talvez você já saiba. Não, nem quero saber quem é, mas se não for intérprete de chinês, eu ficaria muito intrigado. Mas ok. Se alguém gostaria de fazer um comentário ou perguntar alguma coisa para o John, ou se depois também quiser escrever, fique à vontade. Miriam que vai falar sobre o livro. Isso, Miriam, seja bem-vinda. A gente não falou com você no início, porque já estava começando. E eu sei que você veio para falar um pouquinho sobre o livro, né? 2 minutinhos. Isso. Na verdade, eu vim em nome da editora, da Thelma e da Vera, que são as sócias da Léxicos, falar da grande satisfação que foi publicar essa obra. A Thelma pediu que eu falasse um pouco da editora, né? A Thelma e a Vera são tradutoras especialistas, atuam na área há mais de 20 anos, fundaram a editora, mas antes disso era uma escola de idiomas. A Léxicos vem publicando livros para ensino de idiomas, tem também um selo infanto-juvenil, que é mais recente. Eu tenho feito esse trabalho de divulgar nas escolas particulares e nas faculdades, o mesmo eu farei com o livro do John. E uma coisa que a Thelma me pediu foi que eu indicasse onde esse livro pode ser encontrado. Ele pode ser encontrado tanto diretamente com a editora, no site lexicos.com.br, ou na livraria Martins Fontes, que é martinsfontespaulista.com.br. Ótimo, muito bom você ter falado isso. Eu mesmo, quando adquiri, foi diretamente pelo site da Léxicos. Na época, logo que foi lançado, era o único disponível, né? E chegou direitinho aqui no Rio. Então, quem tiver interesse, pode seguir essas indicações da Isso, martinsfontespaulista.com.br e lexicos.com.br, Léxicos com K. Léxicos com K, gente, eu escrevi com C lá no chat, Não, tá? então, com K. Léxicos com K. Ótimo. Muito bom. Parabéns Sim, pela publicação. Marcel está pedindo para repetir o nome do livro. Fotografias de Intérpretes. Olha só, eu vou aproveitar que eu abri o microfone aqui. Queria agradecer demais ao John e explicar para quem chegou um pouquinho depois e ainda não estava acostumado com esse formato. A gente faz isso que a gente chama de snapshot, que na verdade é para dar um gostinho de uma possível futura palestra de um assunto de interesse nosso. A gente teve primeiro o Tiago Coimbra, falando sobre a publicação do artigo dele no The Routledge, que é uma publicação muito importante nessa área de interpretação e tradução, e ele provavelmente vai fazer uma palestra maior para a gente mais para frente. A palestra dele aqui no Snapshot está no nosso YouTube, e a do John também vai ficar no YouTube da IC Brasil, tá? Para quem quiser assistir de novo e pegar as informações, e claro que a gente está, o Cris está mostrando ali, vocês estão vendo o livro, a capa do livro, tá? E a gente está super disponível para fornecer as informações que todos quiserem. Mais alguma pergunta, comentário? Muito obrigada, Miriam, por estar aqui também. John, foi ótimo. E a gente vai conversar. A editora que agradece pelo espaço.
Imagina, queremos divulgar mesmo um trabalho bom assim e que interessa muito não só a nossa classe como intérpretes, mas a várias outras áreas de interesse. Muito bacana. Obrigado, Obrigada, John. Okay. Boa noite. Bye-bye. Obrigado, Bye-bye. Miriam. Bye-bye. Boa noite, gente. Para todas e todos que vieram, muito obrigado.